Alô, amigos da TV São Caetano. Alô, amigos internautas da Web TV São Caetano. São parceiras a TV SC e a Web TV. O X da questão de hoje trata de dois assuntos. Os dois assuntos dizem respeito, um é universal. Um dos assuntos que nós vamos tratar aqui, o primeiro é universal. O segundo já pode ser mais localizado e pode dizer respeito, por exemplo, à Câmara Municipal de São Caetano, em última análise ao cidadão de São Caetano, porque os senhores vereadores representam lá a população deste município. Portanto, o X da questão de hoje, com ou sem jeitinho, a corrupção no Brasil e o famoso jeitinho brasileiro, com a direção de Gustavo Baena e a presença sempre especial do advogado Éder Xavier, vereador à Câmara Municipal do nosso município, escritor e jornalista, fundador do jornal A Trombeta, aqui em São Caetano do Sul. Se você for procurar aí na internet esse negócio de corrupção, você vai ver que o vocábulo vem do latim corruptum, que designava lá mais ou menos o que designa hoje. Mas isso aqui não interessa muito. O que interessa aqui é o seguinte, me parece que o que interessa aqui é o seguinte. Foi no século XX, tudo aconteceu no século XX, doutor Éder, é inacreditável. No século XX veio o quê? Energia elétrica, não tinha, era lampião. No século XX veio o automóvel. No século XX veio o avião. No século XX veio o ônibus. No século XX veio o caminhão. No século XX veio o rádio. No século XX veio a televisão. No século XX veio a internet. Então, o mundo mudou a partir do século XX. E a partir do século XX é que mudou o conceito de corrupção. Eu digo isso pelo seguinte. O presidente Getúlio Vargas, quando assumiu o poder aqui no Brasil, em 1930, em 1933, ele fez uma espécie de consolidação das leis penais. Porque sempre existia uma lei aqui, outra vem do Império, puxa dali, coisa e tal. Mas foi só em 1940 que o colega do Dr. Éder Xavier, membro da Academia Brasileira de Letras e um paulista ilustre, que foi o autor do Código Penal Brasileiro, que não é um negócio assim, Alcântara Machado. As pessoas pensam que o Alcântara Machado chegou no escritório, lá em São Paulo, escreveu o Código Penal de cabo a rabo. Não, não é bem assim, essas coisas não são feitas assim. Ele fez uma consolidação, deu organicidade a leis penais que já existiam no país. Então, como é que é? Porque a lei penal existe desde que o homem é homem, é uma sombra que acompanha o homem aí. Pois bem, foi lá, em 1940, que ficou consignado no Código Penal o que é corrupção passiva e o que é corrupção ativa. Então, se eu pego um funcionário público para obter um ganho a mais no meu negócio, eu dou a ele uma comissão, eu estou sendo corruptor ativo e ele está sendo corruptor passivo. Então, como você está vendo aqui, que é o que o doutor Éder vai explicar agora, a corrupção no Brasil está sempre ligada ao serviço público. Não existe corrupção do Gustavo Baena com o governador de São Paulo. Então o governador pode dizer, mas entre o Baena e o técnico do São Caetano, não existe. Porque tem que existir aqui o poder público. Mas quem vai esclarecer este assunto é o vereador Éder Xavier. Bom, eu inicio dizendo que é uma honra, na verdade, uma alegria, um prazer, uma satisfação estar ao lado do Ney Gonçalves Dias, porque nós tivemos agora, na abertura deste programa X da Questão, uma aula, história do Brasil e uma aula de
um advogado competente, que é o Ney Gonçalves Dias. Bom, a coisa é de corrupção. Veja, Ney, nós temos 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Muito bem. Nós temos, para que haja harmonia entre esses poderes, aquela história bem colocada de peso e contrapeso, para que possa haver harmonia entre os 3 poderes. De repente, o judiciário está agindo de uma certa maneira que fica difícil a sintonia entre os 3 poderes. Então, aí é um peso que o judiciário está colocando e, então, o executivo, o legislativo, precisa ir com o contrapeso para balancear e os 3 poderes em harmonia, buscar o bem comum da sociedade, de um país, de um povo, de uma comunidade. Muito bem. Como é que começa o mandato eletivo dos políticos brasileiros? Precisa ter dinheiro para ganhar eleições no Brasil. Nesse Brasil que é do povo, quem financia campanha eleitoral para acesso a mandato eletivo, portanto, o legislativo? É o próprio povo. Vejamos o caso da Petrobras, do mensalão. Então retiraram dinheiro de várias empresas, disseram que era para fazer campanha e aí se instalou um mando no legislativo, um grupo de homens. Comprou posicionamento a favor do governo, houve compra de posicionamento. Esse é o mensalão. Eu te dou um tanto por mês e você vota do jeito que eu quero. Assim fez o executivo, segundo o mensalão, em relação ao legislativo. Então, corrupção para você ter um mandato no legislativo. Corrupção do executivo. Comprando decisões que, ao contrário de ser a favor do povo, é a favor de quem está no mando e no poder no executivo. Então, quando as empresas retiram milhões, bilhões da Petrobras, e esse dinheiro, na verdade, grande parte dele é para aquele que desviou o dinheiro, não é só para a campanha não política, nem para a caixa 2 da campanha política. Então entrega esse dinheiro para o candidato com muito dinheiro ganha as eleições, porque no Brasil precisa ter dinheiro para ganhar as eleições, e depois ele investiu tanto dinheiro do povo, que roubou do povo, e depois ele fica pensando assim, o político: nossa, eu investi na minha campanha 1 milhão, 10 milhões, 15 milhões, 100 milhões, presidente. Nossa, quanto dinheiro que eu coloquei, podia ter ficado no meu bolso. Vou dar um jeitinho para me coluir com o executivo e buscar mais dinheiro. Então a corrupção não é só uma situação que se instala na relação de uma empresa que vai ali no poder público, como bem disse o Ney Gonçalves Dias, e faz uma transação com o agente público para obter vantagem de uma empresa. Então a empresa faz uma transação com o agente público para obter vantagem. É uma corrupção. Mas a corrupção está muito além disso. A corrupção está quando você vai buscar mandato eletivo, quando você tira dinheiro do povo para aplicar na sua campanha. É muito cara a campanha no Brasil. Agora, é cara por quê? Porque tem um marqueteiro, tem papel para jogar, e quanto mais você mostra que você é poderoso... Jatinho. Quanto mais você mostra que você é poderoso, parece que mais o povo gosta de você, mais vota em você. Então, a corrupção tem um jeito de parar com ela. Ney, gostaria que você comentasse uma coisa. Tem um jeito de nós diminuirmos a corrupção. Acabar onde estiver a alma humana, é difícil. Mas não tanta corrupção como tem no país. Então tem um jeito. Este jeito para dar uma solução para minimizar o problema da corrupção no Brasil está na mão de quem? Do povo. Não é assim que você pensa? Se o povo cobrar
Como você vê isso? Exatamente. Quer dizer, porque se for depender do judiciário, olha, nós temos visto notícias aí no judiciário que o Lewandowski está para cá, que o Toffoli está para lá, que não sei o quê e tal. Se pensar no legislativo, nem pensar. Se pensar na Dilma, que é executivo, também nem pensar. Então, se os três poderes não se harmonizam com a teoria do peso e contrapeso, e todos que estão no encargo de mando no executivo, no legislativo, no judiciário, estão hoje nadando na corrupção, quem é que pode pôr um freio nisso e acabar com isso? É o povo. Como você vê isso, Ney? O senhor está dizendo aqui exatamente o que o juiz Aldo Moro disse o mês passado em uma conferência aqui na cidade de São Paulo. O juiz federal Aldo Moro, que preside processos da Lava Jato de Curitiba, disse o seguinte: somente vocês que estão aqui e o povo brasileiro é capaz de mover alguma providência para diminuir ou para extirpar a corrupção do país. Por quê? Diz o Aldo Moro. O poder judiciário é muito devagar, ele é muito lento e vocês não podem esperar que este poder judiciário possa resolver a questão, que é exatamente o que o senhor acabou de dizer agora. Então, agora, você vê, o povo, aquela história, o povo unido jamais será vencido. Qual é a dificuldade também do nosso povo, né? O Brasil, tanta extensão territorial, estados diferenciados do ponto de vista cultural. Então fica muito difícil haver uma unidade. Mas o sofrimento é a mãe ou o pai de toda a solução. As dificuldades, o sofrimento, a angústia que o povo perdeu a esperança, né? Porque o povo está vendo os três poderes desorganizados, como você usou uma palavra que eu venho repetindo a palavra que você disse num dos programas, o Ney Gonçalves disse, o Brasil está desorganizado. Essa desorganização que tomou conta do país, sindicato contra outro sindicato. Câmara Federal contra o Senado. A presidente, 90% desse povo não quer mais essa presidente. O impeachment batendo na porta da presidência da Dilma. O Moro, como foi citado aqui, com esse trabalho que está fazendo na Lava Jato. Tudo desorganizado no país. Então o povo fica com muita dificuldade, perdendo a esperança de reagir. Mas quando o sofrimento é tão intenso, e olha, há males que vêm para bem. Não podia mais o Brasil continuar com tanta corrupção, com empresas se tornando empresários, filho do Lula, filho não sei de quem, de repente fica tudo milionário. Será que não tem... Você aí, que é o cidadão, você imagina que não tem nenhuma corrupção no judiciário? Eu estou falando, tem aquela corrupção da gente parar o carro onde não devia, dar um dinheirinho pro guarda não... Isso aí nem estamos pensando aqui. Não tem nenhuma corrupção? Você, brasileiro, acha que não tem nenhuma corrupção no judiciário? No legislativo não tem nenhuma corrupção? E no executivo? Então, se os poderes não se harmonizam, se não há uma ética, se essa história de corrupção vem desde o descobrimento desse país, está incrustado na alma de todos os agentes públicos, dos três poderes, a tal da corrupção da levar vantagem, de todo tipo. Olha, eu sou o presidente de um dos poderes, ou eu sou o comandante aqui, ou eu sou o chefe. Estou fazendo agente público. Então, liga um senador, eu arranjo emprego para o filho dela, nem vem trabalhar. E liga um outro, e assim vai por diante. Então, só o povo põe um final ou minimiza agindo. Agora, está difícil realmente essa situação que nós estamos vivendo para o povo se unir. Mas se mais um pouquinho nós continuarmos sofrendo como nós estamos, pode estar certo que o povo, por tanto sofrimento, vai reagir, né? É assim que eu penso. Não tem outro caminho. O povo vai sofrer. Se continuar com esse sofrimento, se essa história dessa Dilma não se solucionar, se ela ficar, se 90% não quer e ela fica, se há impasse de todo tipo, de toda a ordem nesse país,
é sofrimento para o povo. O dólar disparando, o custo de vida como nunca teve tão caro, as empresas demitindo, os sindicatos um se opondo a outro. Olha, o que vamos esperar para o povo realmente ir às ruas e modificar esse status de corrupção que está incrustado em todos os poderes do país? Ultimamente, e mais do que nunca, nós temos ouvido falar e falamos sobre corrupção, mas está longe de ser um fenômeno recente, como observou o doutor Éder Xavier, e apenas, como observou o vereador, vinculado às esferas políticas. Há quem diga que o Brasil nasceu com a corrupção e que na carta em que Pero Vaz de Caminha narra a chegada da esquadra de Pedro Álvares Cabral à Bahia em 1500, ele teria aproveitado para pedir sutilmente ao rei Dom Manuel um emprego para um parente. Aí entra tal da história do nepotismo que a gente convivia mais, agora menos no Brasil. Formas veladas de corrupção. O nepotismo é uma forma velada de corrupção. O brasileiro está encarando a corrupção de forma automática com os recentes escândalos estampados diariamente nos jornais, como a Operação Lava Jato. Caso estejamos pensando na corrupção praticada por homens públicos, podemos falar em corrupção no Brasil a partir do momento em que começou a ser formado o Estado com os organismos públicos. O doutor Éder não concorda, e talvez possa até ter razão. O doutor Éder acha que a corrupção está mais ligada ao caráter do corrupto do que às circunstâncias em que o corrupto foi levado a praticar a corrupção. Eu dou um exemplo. Eu preciso de uma certidão no cartório, eu vou lá no cartório, o cara fala que tem como trabalho para voltar a semana que vem. Semana que vem eu vou, o cara não me dá a certidão. Se eu não pego a certidão, eu não faço um negócio lá na frente. Aí eu chego um dia e falo, primeiro, como é que acerta? Não, se me der 5 pau, acerta a coisa e tal. O doutor Éder acha que essa circunstância é inferior em intensidade ao caráter do corrupto. Perfeito, eu acho isso mesmo. Eu penso assim, entendo assim. Vamos imaginar assim. Eu quero falar, e como venho aqui sustentando, naqueles que detêm poder, mando, no executivo, no legislativo e no judiciário. Então, um moço se forma advogado, no curso de direito, é advogado. Ele pratica, ele vai tendo experiência, a alma dele nasceu para aquele tipo, aquele mistério, aquele trabalho, e ele vai evoluindo na profissão. De repente ele faz um concurso, de repente, todo esse período ele foi correto, ele foi honesto. A circunstância de precisar de uma certidão não maculou a sua trajetória. Mas, de repente, ele é advogado, então ele se torna um cargo muito importante. Advogado da União, do STJ, um desembargador, um ministro do STJ melhor, um ministro do Supremo. Estou falando da minha área, direito. Do legislativo não adianta falar, né? Ele não tem nada, pega dinheiro de alguém, se torna... No legislativo não vamos nem conversar, ele ganha as eleições, já falamos sobre isso. Mas vamos falar aí. Então ele chega lá, então está lá em cima no poder. Será que ninguém liga para ele, um advogado? Será que ninguém liga para ele, um amigo dele da universidade, da faculdade, um escritório grande de Brasília, e conversa com ele, fala, seu ministro, olha aqui, dá uma olhadinha aqui. Principalmente acontece isso quando está na zona cinzenta, a sentença. Não é nem branco nem preto, está na zona cinzenta, o juiz pode decidir para cá e para lá e não está, de uma certa forma, ferindo o direito de maneira objetiva. Então, será que ele não recebe? E aí então começa, é aquela história, né? Você tem um reservatório de água muito grande, mas muito grande. Se fizer um furinho de agulha, vira um furinho um pouquinho maior, de repente a água toda vai embora. Então, nesse instante em que está lá num cargo supremo, que a vaidade preenche também a natureza humana, não é?
Então ele recebe um telefonema daqui, um telefonema de lá, ele dá um jeitinho aqui. Deu um jeitinho aqui, ele dá mais jeitinho também na sentença. E depois ele dá um jeitinho para ajudar este ou aquele governo. É a corrupção. Então, não é... Então, nesse sentido, Ney, se durante o período acadêmico, durante o período de ascensão, ele foi todo correto, você vê, ele teve dificuldades, mas ele nunca quis comprar. Sim. Ele não quis comprar. Mas quando chega lá, a vaidade parece que empurra para a corrupção. E quando chega lá no alto cargo, ele então tem pressão e para não deixar o cargo. Você vê, um homem lá, o Joaquim Barbosa, eu não tenho condições de avaliar o comportamento, mas ele parece que bateu contra a história de chegar num alto cargo, um negro, no Supremo Tribunal Federal. Então, por algumas marcas que esse homem teve na vida, ele parece que quis defender e não receber telefonemas, abraços, promessas, e parece que ele teve a perseverança em ser o mesmo quando, desde acadêmico, desde que o seu nome foi sendo construído como um grande jurisconsulto. Então, Ney, eu penso que não é o momento que a pessoa vive que faz aquele ser ou não corrupto. É o contrário. Imagino sim que não é o caráter, não é o caráter do indivíduo que inibe todo o momento da sua existência de praticar corrupção. É o caráter, a formação interior. A corrupção da maneira que tratamos hoje é um conceito relativamente novo que ganhou força no século XX, segundo alguns historiadores. Não que desvios ou apropriação indevida não tivessem sido ligados à figura do rei, por exemplo, nas monarquias, etc, etc, etc. Agora acontece o seguinte, o doutor Éder colocou aqui que só o povo pode conter esta onda de corrupção que está aí. E é extremamente correto pelo seguinte, na Constituição está dito lá que o poder emana do povo, etc, etc, o povo é a origem do poder. As pessoas não levam isso muito a sério, não prestam muita atenção, mas isso é muito importante pelo seguinte, o dinheiro que o doutor Éder Xavier mostrou que vai da empresa para a campanha eleitoral, empresa do povo, né? Empresa do povo, esse dinheiro saiu de uma empresa que pertence ao povo. Ou se ela saiu de uma empreiteira, ele só passou pela empreiteira, porque ele veio de lá de trás de uma empresa do Estado, que também é uma empresa do povo. Somente esse povo pode determinar, com manifestações, com repúdio, a diminuição do processo ou até a extinção do processo. Por que razão? Porque ele pode influir como origem do poder. Ele pode influir o poder judiciário, o poder legislativo nem se fala, porque é ele que elege. O presidente da República, o governador, o prefeito, nem se fala, porque é ele que elege. Então, nesse ponto, o doutor Éder não tem passo de mágica. Tem a opinião pública cansada do que está aí, tomar uma atitude. Ney, eu pego meu dinheirinho, qualquer cidadã, pega o seu dinheirinho, compra o carro e paga direitinho, um dinheiro honesto do seu trabalho. De quem é o carro? É de quem comprou. Eu compro uma casa, o cidadão, a cidadã compra uma casa com dinheiro honesto, limpo, do seu trabalho, a casa é dela. Então, se na verdade quem financia as campanhas eleitorais, porque veja, nós temos aquele crédito que vai para os partidos, que é o fundo partidário. Isso aí é muito pequenininho. Você sabe que se os políticos, aqueles que buscam mandato, usassem só o fundo partidário, ainda é que eles arranjam muito mais dinheiro para convencer através dos marqueteiros e faz proposta de idiotas que não vão, proposta sem pé, sem cabeça. Então, voltando. Comprei a casa com meu dinheirinho, a casa é minha. Comprei o carro com meu dinheirinho, o carro é meu. Se é o povo, Ney, se é o povo que está, através
da corrupção. Uma empreiteira vai lá na Petrobras, fatura o que tem que faturar, o preço é dobrado, triplicado para poder ter lucro absurdo, volumoso. Desse lucro indevido, ele tira dinheiro e dá para os políticos. Dinheiro que era do povo, da empresa do povo. Então, se é o povo que paga as campanhas, que elegem os deputados, os senadores, se é o povo que paga, então, por que o povo não pode exigir aquilo que é dele? Comprei um carro, paguei, é meu. Comprei uma casa, paguei, é minha. Agora, você pagou isso tudo, povo. Você tem a obrigação, povo, de exigir que haja uma modificação nesse status quo de corrupção. Agora, se o povo se manifesta, fortalece as instituições públicas. Se o povo se unir, impedir, lutar contra, inibir o índice de corrupção, vai fortalecer quem? Olha, aquele agente público do judiciário, olha, eu não posso fazer desse jeito não. Eu não posso dar empreguinho aí pro teu amigo não, que você me ligou aqui pelo telefone agora que eu sou presidente do Supremo. Eu não posso dar empreguinho porque eu sou dar isso, para aquilo, para aquela empresa, nem fazer favores para certas empresas, não é, seu Lula? Não é? Multinacionais aí, andando o mundo todo para as empresas construtoras, empreiteiras do Brasil pegar obras, não é? No Legislativo, então, Cunha, você não vai fazer mais isso. Se o povo disser assim, basta se unir e agir como tem condição de agir, exercendo a cidadania na plenitude, todos aqueles que ocupam cargos eletivos vão falar, opa, pera um pouquinho, eu não posso fazer isso não, senão o povo vem contra mim. E tem outra, viu? A cultura da impunidade alimenta a corrupção. Então nós precisamos fortalecer de maneira, o povo precisa fortalecer, se posicionar e fortalecer os agentes públicos que têm mando e poder em cada um dos poderes da República, no Executivo, Legislativo e Judiciário. Se o povo agir, o presidente da República, o presidente do Supremo, o presidente do Congresso, assim por diante, vai ter cuidado com as coisas do povo e vai fazer com que o nome do Brasil seja respeitado. República, coisa do povo, Brasil. Aí o nome vai estar certo, porque o povo é do povo tudo e o povo tem que tomar conta do que é seu. Segundo Oscar Pilagalo, autor de Corrupção entre Entrave ao Desenvolvimento do Brasil e a História do Brasil no século XX, isso não existe. São apenas mecanismos que determinado país possui que podem ou não facilitar tal coisa. Corrupção é uma coisa própria, seja aqui ou na Suécia. Tenho resistência a achar que a corrupção brasileira tenha uma característica muito própria. Eu queria convidar os telespectadores do canal 9, canal NET 9 e da TVSC e da Web TV São Caetano, para daqui a pouco discutirmos o segundo assunto de hoje, que eu já vou antecipar aqui. Esse assunto nós vamos tratá-lo, ele tem um viés nacional, mas também tem uma importância aqui no município de São Caetano. Como combater a subserviência dos vereadores ao Executivo. Já, já! Vamos ver. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém.
valorizar a vida. É isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Alô amigos, alô amigas, eu, Wilson Caboclo, no nosso Recanto Sertanejo, o mundo é a atração. A gente troca um dedo de prosa e curte os grandes talentos da música. Tchê, 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 tira o pé do chão! Nós estamos inaugurando agora a segunda parte do X da questão de hoje, com a presença sempre especial do advogado Éder Xavier e direção de Gustavo Baena. Isto, você vai ver que o assunto agora pode até ser, como diz o Baena, uma extensão, uma continuação do primeiro bloco, porque nós vamos falar sobre como combater a subserviência dos vereadores ao Poder Executivo. Ou seja, como é que a gente pode resolver para que o vereador não seja lá uma espécie de lacaio do Poder Executivo para receber este ou aquele benefício? Em São Paulo, doutor Éder, acontece um fenômeno interessante em São Paulo. Em São Paulo existem 32 regiões. Vamos começar rapidamente. Não dá para governar uma cidade como São Paulo se você não tiver regiões para colocar lá subprefeito, porque a cidade é muito grande. Então, o que pensou o legislador? Eu mando colocar o subprefeito que fica numa região, esse subprefeito, sob as ordens do prefeito, vê lá se o buraco de rua, a população que não tem acesso ao prefeito, tem acesso ao subprefeito, que o subprefeito está lá. Né? Aí, então, o grande sonho, doutor Éder, é que o subprefeito seja eleito. Ou seja, na Lapa, vamos eleger o subprefeito da Lapa. Os candidatos da Lapa se apresentam. Nós vamos na Zona Leste, apresentam-se os candidatos. A população vota do cara que ela quer. Mas isso não pode ser feito, doutor Éder. Porque os vereadores da Câmara Municipal de São Paulo exigem eles nomearem o subprefeito. Que vai com a responsabilidade de transformar a subprefeitura no reduto eleitoral daquele candidato. E aí o vereador fica subserviente ao prefeito. O prefeito pede o que quer, vota, faz o que deseja. Então você vê que aqui, o assunto aqui tem várias implicações. Aqui em São Caetano tem uma implicação aqui, porque é o seguinte, eu estou informado que São Caetano tem 19 vereadores. 10 apoiam o prefeito, 9 estão na oposição. Mas me falaram, pode ser que, não sei se é verdade ou não, que já tem gente da oposição que está querendo passar para o lado do prefeito. Entendeu? Por quê? Porque não surgiu nenhuma candidatura que possa se opor ao prefeito nas próximas eleições. Porque o ano que vem tem eleição. E o vereador, imagino eu, na concepção dele, ele estará muito mais tranquilo se ele estiver ao lado do prefeito, ou não? Esse que é o grande problema. Áulicos. Aquele puxa. Nós falamos no bloco anterior sobre corrupção. E para explanar o que eu penso sobre a corrupção, eu usei aquele... Comprou a casa, comprou o carro. Aí é dele. E usei o seguinte, o peso e contrapeso entre os poderes, independência dos poderes. É a mesma coisa que está acontecendo aqui, agora no segundo bloco. Como é que pode o executivo acalcanhar o legislativo nos municípios? Como disse, deu o exemplo lá, o Ney agora. Bom, como é que pode haver independência dos poderes para bem do povo? O que é o vereador? É fiscal do
executivo, diz a Constituição. Você é vereador, tem um mandato, ganha para fiscalizar os atos do executivo. Os vereadores podem fazer um impeachment. Pode tirar o prefeito. Pode tirar o prefeito. Impedimento, no sentido de impedimento. Os vereadores podem muito. Com medo disso, o prefeito faz a sua base de aliança para aprovar o que ele quiser no legislativo. Lógico que nem tudo que um prefeito manda para aprovar, para ser aprovado numa Câmara, é coisa ruim contra o povo. Mas aquilo que é de interesse pessoal de muitos prefeitos, os vereadores subservientes votam a favor. Então, são áulicos, são aqueles que puxam para o seu próprio interesse, vereadores que têm este comportamento. Então, o vereador fala assim, eu quero ser eleito o ano que vem. Eu preciso da ajuda do executivo. Então, ele vai lá buscar uma vaga para a escola, para aqueles seus apoiadores que poderão votar nele. Vai buscar uma quadra para o filho jogar ou praticar algum esporte. Vai buscar um clube da cidade. Isso é muito, muito marcante aqui da cidade. Vai buscar um clube sem pagar o que está na lei. E o vereador então vai pedindo tudo isso para o prefeito vai dando. Então o vereador fica amarrado na mão do prefeito. Bom, eu não falei nenhuma novidade aqui, isso existe no Brasil todo, é uma constância, isso que eu estou dizendo. Agora, como é que era, que é um exemplo nosso de São Caetano do Sul. Eu tenho relato de muitos políticos da cidade que disseram-me como é que, por exemplo, o grande Luiz Tortorello fazia. Ele se dava bem com este ou aquele vereador, ou aquele homem, aquele cidadão, que nunca exerceu mandato eletivo, ele já tinha amizade, o Luiz Tortorello, com essa pessoa, com esse cidadão, chamava-o, ele lhe dizia, o bairro, exemplo, o bairro São José, só você vai trabalhar lá. E eu vou te eleger. Eu tenho recursos. Então, tudo que os moradores do bairro São José, estou dando um exemplo, peçam para você. Ninguém vai conseguir nada aqui na prefeitura a não ser você. Então, esse cidadão, vereador para ser reeleito ou não, ia para o bairro. O que a senhora precisa, hein? Não precisava nem pedir, ele procurava as pessoas para a pessoa pedir para ele. Precisa disso, precisa daquilo, quer trocar aqui a calçada, quer consertar isso, quer água, quer luz aqui, o que a senhora quer? Pronto, ele tinha autonomia do prefeito para ir em todas as secretarias ou diretorias da época e exigir que atendesse todos os pedidos que ele levasse. Um homem desse está eleito. Quem o elegeu? Foi a proposta que ele fez que elegeu esse vereador? Na campanha? O povo foi olhar as características, a honra desse candidato a vereador? Não. O povo ficou satisfeito porque recebeu lá uma outra benesse e votou e elegeu esse vereador. Eu pergunto, quando esse vereador, ele quer ser reeleito de novo, quando ele vai se insurgir, quando ele vai fiscalizar o executivo? Isso não é legislar em favor do povo, mas troca de favores. É isso que tem acontecido. Então eu dei um exemplo, muitos políticos me contaram isso. Chamava o outro, bom, agora você vai no bairro da Cerâmica, o outro vai no bairro da Barcelona, o outro vai aqui. Ele fazia uma bancada como ele queria. E governava como ele queria. Não estou fazendo juízo de valor sobre se o Tortorello foi bem ou foi mal. Estou dizendo a relação, no mínimo promíscua, entre o executivo e o legislativo, no Brasil todo. No governo federal. Olha o que a Dilma fez. Olha o que a Dilma fez com medo do impeachment. Entregou o seu governo. Então ela fez uma proposta para o povo votou e agora não é ela que vai governar. São outros que não fez nenhuma proposta para o povo. Quem fez foi a Dilma. Proposta disso, daquilo, não cumpriu nada. E para não ter o impeachment. Então é aquilo. O prefeito vai para a rua, faz na época de campanha propostas, o povo aceita aquelas propostas, dá o voto esperando que o candidato a prefeito, quando prefeito, materialize o ideário pregado na campanha e ele compra
todos os vereadores, ou faz uma relação promíscua, dando tudo para os vereadores. E aí, então, ele é eleito, os vereadores que ele determinou, são eleitos, e depois as promessas que foram feitas para o povo, elas se perdem no ar. E assim é uma roda, é em contínuo, é sempre a mesma coisa. Por isso sustentamos lá que para acabar com a corrupção é o povo. E para acabar, ou terminar, ou minimizar esta relação promíscua entre executivo e legislativo, no caso das câmaras municipal, vereador e prefeito, também é o povo que pode modificar. Tudo, volto a insistir, como falei no primeiro bloco, o Brasil chama República Federativa do Brasil. Res pública, coisa do povo. Tudo nessa nação é do povo. Se o povo não tomar conta do que é seu, não são outros que vão tomar. Os poderes do vereador são tão extensos que nenhum prefeito toma posse sem ter maioria na Câmara de Vereadores. O prefeito faz isso antes da posse. Ou seja, o prefeito é eleito, Paulo Pinheiro é eleito prefeito de São Caetano. Entre a eleição e o dia da posse, vão estar lá 30, 40 dias. Nesse tempo, ele tenta montar o seu secretariado, organizar, mas tenta principalmente obter maioria na Câmara. Porque o prefeito não toma posse se não tiver maioria na Câmara. Se não tiver maioria, ele cai. Olha, veja, no bloco anterior, nós falamos sobre algum mecanismo que sustenta a corrupção, como nós falamos há pouco, né? E aqui assim, pessoas do setor público que se unem para promover e materializar interesses privados. Muito bem. Será que esta união promíscua, como eu disse, esse compadrio entre executivo e legislativo, é para o bem do povo ou para interesses pessoais? Nós sabemos bem o que nós estamos falando. Agora, existe uma coisa. Ney, é possível existir Brasil, a nação, sem os estados? Não é possível existir. Os estados... Agora, e os estados? É possível existir estados sem os municípios? Também não. Aonde começa tudo? No município. No município. Ora, se a promiscuidade, atos até de corrupção, o compadrio desonesto para com as coisas que é do povo, nasce no município, vai se espalhando para o estado, se espalhando para o país todo. Então, não seria interessante que nos municípios o povo pelo menos se unisse e começasse a mostrar que o povo é dono de tudo, res pública, coisa pública, Brasil, República Federativa. O povo é dono, tem que tomar conta do que é seu. Então, Ney, olha, tudo começa no município. E se nós, o povo, permitir este compadrio entre executivo e legislativo para interesses escusos, para interesse pessoal, se nós permitirmos isto, nunca esse tipo de problema, que gera também a corrupção, como dissemos no bloco anterior, poderá ser minimizado. Nós precisamos questionar sempre quem tem mandato eletivo, a população, e estimular a população a agir, o povo a agir para materializar os seus interesses, as suas demandas. Começa esta relação que acaba em alta corrupção nos municípios, porque nós não prestamos atenção, o povo não presta atenção no que está acontecendo na relação entre vereador e o executivo, legislativo e executivo, vereador e prefeito. Olha, será que vereador, Ney, tem mesmo que ser um office boy de luxo? Não, não tem. Olha aqui. Se ele tem poder de votar o impeachment... O vereador tem o poder de tirar o prefeito. Não é? Agora, se o prefeito estiver fazendo coisas erradas contra o povo, os vereadores podem modificar esse status quo. Agora, então,
não é possível continuar do jeito que está nos municípios, esse compadrio entre executivo e legislativo. O vereador não é office boy, não é? Que então o cidadão vai lá e fala, olha, eu precisava de uma bolsa para o meu filho. Mas como a senhora vem aqui me pedir uma bolsa para o filho? Isso é responsabilidade do prefeito, abrir as inscrições, fazer o concurso, distribuir as bolsas de maneira correta, digna e honesta. A senhora tem alguma informação de que algum vereador que deu bolsa, então eu vou agir? É assim que tem que se portar. Como é que o cidadão vai lá e fala, olha, a minha filha tirou nota baixa, você pode aumentar lá com a professora? Então vai lá o vereador, olha, fulana, cicrana, tem interferência nas secretarias. Será que isso é correto? Será que isso está certo? Vereador, esse é o papel do vereador? Olha, eu quero tirar uma árvore, vai pedir para o vereador para tirar a árvore daqui para pôr para lá. Por que pedir para o vereador se nós temos o departamento correto para tomar conta dessas coisas? De uma maneira, olha, então eu vou lá para o vereador rebaixar a guia. Mas tem que ir no lugar certo, com fundamento. Agora, você quer rebaixar a guia, não tem direito de rebaixar a guia, mas você quer rebaixar a guia por qualquer interesse pessoal. Então você pede para o vereador quebra o galho, e mesmo sem você ter condição, ter fundamento, né, legal para exigir o rebaixamento da guia, você consegue. E aí então fica essa marmelada, isso que não dá em nada, e destrói a política nacional, essa relação entre o executivo e o legislativo, vereador e prefeito. Não se pode ser escravo de um homem, dizer amém a tudo. O vereador não pode ser escravo do prefeito, mas o homem tem que ser fiel a uma ideia. Olha, Ney, nunca deitei aqui num programa louvação em causa própria, mas eu quero que alguém desta cidade, no meu mandato de vereador, eu desafio, eu vim falar assim, o Éder me deu uma cesta básica. O vereador Éder Xavier da Trombeta, arranjou uma vaga para minha filha. O Éder arranjou emprego, não sei para quem. Não trabalho assim. Agora, também tem uma coisa. Se não fizer isso, às vezes nem voto você vai ter. Mas é melhor estar em paz com a própria consciência. Vereador não é do povo office boy e nem é escravo do seu prefeito. O senhor tem razão. Tudo começa aqui no município. Pelo seguinte, tem um político importante que diz o seguinte, o povo não mora na nação, o povo mora no município. Isso quer dizer que a distância é menor entre o povo e o Poder Judiciário, o povo e a Câmara dos Vereadores, o povo e o prefeito, acontece nos municípios. É aqui que o Rui Barbosa já chamava de célula máter, etc, etc, etc. O município é onde a família se estabelece. Pai, mãe, avós, filhos, netos, noras. Então, é um conceito. Se aqui nós conseguirmos que as pessoas façam manifestações, se a pessoa, São Caetano amanhã, olha, domingo que vem, na hora do almoço, vamos fazer uma passeata na rua Avenida Goiás. Vamos pedir contra o juro alto, contra a inflação. A hora que o povo de São Caetano fizer isso, na semana seguinte o de Santo André faz. Depois faz o de São Bernardo. Perfeito. É aqui que começa tudo, doutor Éder. É verdade, olha. Então, sabe, eu quero contar uma história aqui. Quando eu era mocinho, amigos do meu pai, um deles foi candidato a deputado, não me recordo o nome, e entregou para mim um cartão com o brasão do Estado, a cor verde e amarela. Eu peguei aquele cartão, coloquei na minha carteira e sempre pensei, se um guarda me parar para me multar, eu vou tirar o cartãozinho do deputado e falar, sabe quem sou eu? Eu era moço. Eu sou amigo do deputado fulano de tal. O que é isso, hein? É a ideia do coronelismo. O prefeito é o todo-poderoso. Acho que é resquício mesmo lá de quando o Brasil foi descoberto. O rei vai vir, o rei vai me dar, eu vou ser amigo do rei, eu sou amigo do rei. Deve ser isso, é uma questão cultural.
mas que nós temos que enfrentar. Olha o país como tal, é o sofrimento, povo. Estamos sofrendo. Quem vai consertar? Já dissemos no bloco anterior do problema da corrupção. Alguém o judiciário está comprometido com o executivo, que está comprometido com o legislativo. É o povo que vai resolver. Então, fica aquela história assim, o prefeito é o todo-poderoso, é o nosso coroné. Ô, coroné. Né? Ô, coronel, precisa perguntar para você, ô coronel, ô prefeito, você que se é metido a fazer esse conluio com os vereadores, se nós fomos dominados pelo esse espírito de coronelismo, de mandão, de o poderoso, e nós fomos dominados, ou nós que temos dominado, nós que somos o povo? Então é esta a questão que está aqui, é o desafio para o povo nesse momento de tanto sofrimento. Se a nação começa no município, se a nação começa no município, o município é a célula máter, é o fundamento da nação brasileira, o município, então é aqui. Você imagina uma passeata, como você disse, um trabalho, um trabalho sério do povo de São Caetano do Sul, porque é a cidade onde tem o maior IDH do país. A cidade de maior IDH do país, como é que vai ser o noticiário? Se uniram e fizeram assim, fizeram assado. Por isso nós temos a proposta lá de reduzir os vereadores de 19 para 9 e cortar 50%, que o povo levante e exija isto. Que o povo faça um levante em São Caetano do Sul, não é? Que se manifeste e exija que só tenhamos 9 vereadores. É menos vereadores para o prefeito ter que estar combinando lá coisa que não tem nada a ver com o interesse do povo. Então, 50% de trabalho. Se eu ficar sozinho, os vereadores vão votar isso? Pergunto para você, vai votar o vereador? Não vai. Agora, se o povo falar assim, faça, não tem problema. Acontece. Porque pelo jeito, só o povo pode intimidar e obrigar vereadores a agir de maneira a cumprir a Constituição e fiscalizar na plenitude o Executivo. Então aí, com fiscalização, a coisa começa a andar melhor. Por exemplo, Ney, outro projeto que eu tenho. Toda vez que o Tribunal de Contas julgar contrato por contrato irregular e ilegal, tem que voltar para a Câmara, tem que mandar para a Câmara o tribunal, e a Câmara discutir, olha, o prefeito fez um contrato aqui de R$1.000, de 10 milhões, de 100 milhões, e o tribunal deu pau. O tribunal julgou ilegal ou irregular, ou os dois ao mesmo tempo. Vamos discutir aqui, olha o que o tribunal falou, porque o Tribunal de Contas é um expediente, é um acessório, é uma base técnica para o posicionamento do legislativo, do vereador. Quando ele dá pau lá num contrato, ele tem que mandar a cópia imediatamente do resultado que ele analisou do contrato feito pelo prefeito, para que eu, vereador, possa fiscalizar e exigir. Então, eu tenho esse projeto. Tomou pau lá, vem para a Câmara e o presidente da Câmara, no caso Paulo Botura, tem que ler, olha, o prefeito fez um contrato de R$1.000, 10 mil, tomou pau ali, o tribunal falou que está tudo errado esse contrato. Vamos discutir aqui se vão fazer o impeachment do prefeito ou não. Só que esse projeto meu não anda. Por que você, povo, não vai na rua e fala, esse projeto é bom? Aí ele corre rapidinho lá e aprova. E aí eu quero ver se você que vai lá na tribuna, que vai lá na sessão de terça-feira para ver os vereadores, você vai, caramba, o tribunal deu pau nesse contrato do Paulo Pinheiro? Deixa eu ver por quê. Realmente está errado, não é? Então você passa a ser um agente que está tomando conta dos seus interesses, porque o Brasil é do povo. E se o Brasil começa, enquanto nação, no município, é aqui que nós temos que fazer alguma coisa. Nós precisamos de instituições públicas fortes e o povo unido para combater toda a subserviência fará das instituições fortes, né? Vencendo dessa forma aquilo que nós falamos no bloco anterior, que é a corrupção. Se o projeto do senhor tivesse sido já aprovado há algum tempo, não teria ocorrido o que ocorreu na última administração municipal de São Caetano. Por quê? Porque o Tribunal de Contas, no final da gestão, disse que não aprovava as contas do prefeito de então, que estava terminando o seu mandato. Pois bem, se
o projeto do Dr. Edson Xavier existisse nesta ocasião, o Tribunal de Contas teria mandado para cá o primeiro questionamento, o primeiro pau da irregularidade. Olha, está errado por isso, por aquilo. A Câmara... É exatamente o que aconteceu agora em Brasília. De uma hora para outra, o Tribunal de Contas da União, é claro, ele fez uma reunião, mas aí ele apresenta 100 e tantas irregularidades. Mas ele não tem como consertar. Como é que o governo vai encerrar? É verdade, como é que vai consertar um negócio desse? Se o tribunal informa por capítulo, a Câmara age por capítulo. E o povo acompanha. E o povo acompanha. Bom, Ney, só para você ter nisso que você falou, está certíssimo. 700 milhões de contratos julgados irregular, ilegal ou dois ao mesmo tempo, no período de governo 8 anos do senhor José Aurico Júnior. Nenhum desses contratos foi lido na Câmara. Será que se fosse lido na Câmara, discutido entre os vereadores, chegaria até esse valor para depois deixar, no último ano, 300 milhões de libras para o povo pagar? Então esse projeto, se ficar do jeito que está, ele não vai andar. Como eu sozinho, vereador, entre 19, 18 vereador, são 18 de um lado e eu sozinho do outro. Então, este projeto é muito difícil ser aprovado. Mas se o povo for na rua, tomar conta do que é seu, aprova esse projeto. E também aprova aquele outro projeto que eu tenho, que é difícil ser aprovado, que é reduzir 50% do salário dos vereadores e de reduzir de 19 cadeiras na Câmara para só 9 vereadores em São Caetano do Sul. É assim que eu penso a respeito da subserviência dos vereadores ao Executivo e outras cositas mais. Palavra final de Éder Xavier. Muito bem, nós encerramos mais uma vez o programa X da Questão e uma satisfação estar com o Ney Gonçalves Dias. Pedindo a você que está assistindo esse programa que nos prestigie. Precisamos da sua audiência sempre no programa X da Questão. Um abraço, até o próximo programa. Obrigado, Ney, de estar comigo. Senhor.